precisei renovar o meu visto de turista para os Estados Unidos e vou contar neste vídeo como foi o processo com o despachante. Também vou falar das diferenças de quando você faz o processo sozinho e algumas dicas para quem vai tirar o visto pela primeira vez. Eu sou a Silvia Barreto, esse é o canal do Viajar é Simples e se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo no ar. Chegou a hora que pela primeira vez eu precisei renovar o meu visto B1, B2 de turismo e negócios para os Estados Unidos. Então esse visto, além de permitir o turismo, também permite algumas situações específicas de negócios, como fazer reuniões nos Estados Unidos ou também participar de um evento por lá. Então eu nunca tinha precisado renovar esse visto, porque o meu visto anterior tinha validade de 10 anos e chegou a hora. Só que eu tô gravando esse vídeo em 2022, nós passamos por situações bem complicadas, bem atípicas nos últimos anos e eu vou abordar isso aqui com vocês também, porque o consulado ficou fechado. Também vou contar a razão de dessa vez eu ter optado por serviço de um despachante. Por quê? Quando eu fui tirar o visto a primeira vez, eu fiz sozinha, mas agora eu optei pelo serviço de despachante, já vou contar por quê. E também já tirei visto do Canadá sozinha, mas dessa vez eu me senti mais segura com a ajuda de um profissional. E eu vou pedir que você também já compartilhe esse vídeo com amigos que vocês sabem que precisam renovar o visto ou que vão tirar o visto de turismo pela primeira vez, porque além de você ajudar um amigo, você também ajuda o canal. Quanto mais pessoas veem o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai distribuir mais ainda, e isso ajuda no meu trabalho e é de graça, você só compartilha e ajuda um amigo e também o meu trabalho. E não esquece de curtir também, que isso também é um ótimo sinal para o YouTube que as pessoas estão gostando do vídeo. Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar a minha experiência de renovar o visto com o despachante, mostrar as diferenças de renovar com e sem esse profissional e também de tirar o visto do zero. Por que é melhor você renovar o seu visto se você já tem um visto dos Estados Unidos para vencer ou vencido há poucos meses, do que tirar novamente um visto do zero, dar uma facilitada aí e renovar esse visto ao invés de começar tudo de novo. Também vou falar das dicas especiais que o meu despachante me deu e que eu vou passar para você aqui nesse vídeo, que quando a gente faz sozinha, faz todo o processo sozinha, não sabe. E vou deixar também os contatos do Alex aqui na descrição do vídeo. Ele é da Schultz, unidade de Campinas. A Schultz é uma empresa que tem várias ramificações, na verdade. Ela é do Haroldo Schultz, que aliás eu conheço, já viajei a convite da Schultz, mas eu não escolhi a Schultz por conta disso, tá? Não foi uma parceria, não escolhi porque eu já conhecia a empresa. Na verdade, uma amiga minha, a Nathalie, do canal Sunday Cooks, me indicou o Alex, falou que ele era muito bom. Daí eu entrei em contato direto com ele. Eu não entrei no contato para fazer parcerias e tudo, porque eu queria uma coisa rápida, ágil, e às vezes quando a gente faz parceria como jornalista, acaba sendo um pouco mais demorado e tudo, até aprovarem a parceria, demora, e eu queria uma coisa rápida. Já vou começar então contando para vocês por que dessa vez eu quis fazer um visto com despachante, tá? Sendo que outras vezes que eu tirei vistos, eu não fiz com despachante. Bom, 2020, 2021, passamos pela pandemia, ainda estamos na pandemia agora em 2022, mas nos últimos anos a gente teve períodos muito críticos e o consulado dos Estados Unidos ficou fechado para esse tipo de visto, para o visto B1, B2, não tinha como tirar e nem renovar. E o que aconteceu? Em 2020, muitos vistos venceram. Ah, mas por que isso, né? Todo ano não vence um monte de visto? Sim. Só que em 2010 foi o primeiro ano que os brasileiros puderam tirar visto dos Estados Unidos B1, B2 com validade de 10 anos. Antes essa validade era menor. Então em 2010 um monte de brasileiros tirou visto para os Estados Unidos com validade de 10 anos e em 2020 eles venceram. Aí o que aconteceu? Ficou um monte de gente sem conseguir renovar porque o consulado estava fechado. O meu visto só venceria mesmo em abril de 2022. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, então o meu visto ainda não estaria vencido, só que eu quis renovar antes dele perder a validade, porque eu não queria ficar nem um mês sem visto. Só que como o consulado ficou fechado por muito tempo, as filas estavam enormes, então ficava difícil marcar essa renovação do visto.
Os Estados Unidos também ficou fechado para brasileiros e quando foi em setembro de 2021, o governo anunciou que iria reabrir as fronteiras. Aí o que eu pensei? Bom, agora que o governo anunciou que vai reabrir as fronteiras, provavelmente o consulado vai voltar a funcionar e novas datas para você renovar o visto ou para você tirar o seu visto do zero serão abertas. Então eu vou usar esse período para tentar renovar o meu visto. E o meu marido também precisava renovar o visto dele, o dele acho que venceria agora em fevereiro. Então nós dois fomos procurar um contato para poder, uma indicação na verdade, para poder renovar esse visto de forma mais rápida. Então por que eu fui buscar uma indicação, um contato de um bom despachante? Bom, enquanto o consulado estava lá fechado, as pessoas foram começando a marcar as entrevistas para tirar o visto e também a entrega de documentos para renovação do visto para meses de 2022. Então 2022 já estava assim sem horário. Lá em setembro de 2021 só dava para fazer renovação ou entrevista para tirar o visto no final de 2022. Então era esse o cenário. Quando eu contratei o despachante, o cenário era esse. O despachante naquele momento podia fazer alguma coisa? Não, mas eu sabia que quando o governo, quando os consulados voltassem a funcionar, abririam novos horários, né? Quer dizer, eu não tinha certeza, mas eu achava que isso iria acontecer. E o meu palpite estava certo. Por quê? Quando o consulado voltou a funcionar, eles abriram várias novas datas. Então, quando o despachante deu entrada no meu processo, lá no final de 2021, com o consulado ainda fechado, ele marcou a minha renovação para o final de 2022. Só que uma vez que a gente marca a entrega de documentos, a gente também pode mudar essa data, porque imprevistos acontecem, enfim. Então, ele poderia adiantar a data da minha entrega de documentos se houvesse vaga. E o que eu falei para ele? Olha, Alex, em qualquer consulado que aparecer, eu vou renovar esse visto para não ter que ficar esperando. Ou seja, eu moro em São Paulo, mas eu poderia renovar em outros pontos de consulados no Brasil, como Rio de Janeiro, por exemplo. Tanto que quando abriu uma vaga no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro, o Alex marcou para mim. Só que depois abriu vaga dia 30 de dezembro em São Paulo e ele, até sem me consultar, porque eu já falei que essa era uma data boa, ele marcou a data da entrega dos documentos para dia 30 de dezembro, tanto os meus como os do meu marido, em São Paulo. Por que eu escolhi essa data? É muito difícil que eu esteja viajando no final do ano. Geralmente eu não viajo no final do ano, eu acabo viajando muito a trabalho, mas nesse período, né, entre Natal e Réveillon, geralmente eu não viajo. Então eu falei, Alex, pode marcar, se você encontrar no sistema, sem me consultar, já marca e pronto. Então, o despachante, ele é uma pessoa que vive disso, né? Então ele tem tempo de ficar lá no sistema, tem tempo porque esse é o trabalho dele, de ficar lá no sistema vendo quando abrem novas vagas. E eu trabalhando, meu marido trabalhando, a gente não tem tempo de ficar no sistema do visto para ver quando abrem novas datas para entrega de documento. Então por isso que eu contratei um despachante, porque eu queria, né, que quando abrisse vagas para adiantar o processo, que logo ele já visse essas datas e já marcasse para mim. E se eu ficasse por minha conta, talvez eu perdesse uma data legal para renovar o meu visto. Então foi isso mesmo que aconteceu. Quando o consulado voltou a funcionar, várias datas abriram e o Alex conseguiu marcar para mim em São Paulo, 30 de dezembro de 2021, a data que eu queria. E todo mundo que tem um visto B1, B2 vencido pode renovar? Não é bem assim. A primeira coisa, e que mudou durante a pandemia, é que seu visto precisa estar para vencer, ok, ou ter vencido há no máximo 48 meses. Mas o normal é que seu visto esteja vencido há no máximo 12 meses. Porém, por conta da pandemia, essa regrinha foi temporariamente mudada. Quando vai acabar? Não sabemos. Então agora, fevereiro de 2022, o seu visto pode ter expirado há no máximo 48 meses e não há no máximo 12 meses. Agora, a gente não sabe quando essa medida será revogada, tá? Porque é provável que um dia ela seja revogada e volte a ser 12 meses. Por que 48 meses? Lembra lá do pessoal que o visto venceu em 2020? Pois é, esse pessoal não conseguiu renovar e se fosse para renovar só no final de 2021 ou no começo de 2022,
pois o visto deles já estariam vencidos há mais de 12 meses. Então, o que acontece? Tem esse prazo de 48 meses também para ajudar o pessoal que não conseguiu renovar em 2020, 2021 e também todo mundo que está com o visto vencendo em 2022 e as filas estão grandes. Então, a primeira coisa é essa: seu visto não pode ter expirado há mais de 48 meses no momento e o normal seria há mais de 12 meses. Como não sabemos até quando essa medida vai, eu sugiro que você, se tiver com visto vencido, já marque a sua renovação o mais rápido possível. E tem algumas outras regrinhas também que eu até vou ler para não falar nada errado para vocês. Então, precisa ser um cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil para poder fazer essa renovação. A questão dos meses, né, até 48 meses atualmente, e o seu visto anterior não pode ter sido perdido, roubado, cancelado ou revogado, porque você precisa mostrar esse visto anterior para o consulado para poder fazer a renovação. E você também não pode ter tido a sua última solicitação de visto recusada, nunca ter sido preso ou condenado por crime, deportado ou ter tido a entrada nos Estados Unidos negada. Quando você for fazer a sua solicitação de renovação de visto, vai responder algumas perguntinhas e daí sim o CASV vai te responder tudo pelo sistema, tá? Se você é apto ou não a renovar o seu visto. Mas se você estiver dentro de tudo isso que eu falei, sim, você vai ser apto a renovar o seu visto para os Estados Unidos. Então, sabendo que eu me enquadrava, eu fui lá com o despachante tirar o meu visto. Nosso contato foi por e-mail, por WhatsApp. Eu moro em São Paulo, ele fica na unidade de Campinas e o meu processo seria feito em São Paulo mesmo. Então, a gente se falou ali por e-mail, por WhatsApp, deu tudo certo. O que você precisa nessa hora de fazer a renovação? Se você vai fazer com o despachante, você paga a taxa de serviço do despachante, claro, que não é alta, tá? Eu não vou colocar o valor aqui pra vocês, porque pode ser que vocês vejam o vídeo daqui muito tempo e o valor do serviço do despachante tenha mudado. Bom, então, quando você faz o processo sozinho, você entra no site oficial, vou deixar o site aqui também na descrição do vídeo, e daí você vai começar a preencher um formulário, que é esse formulário DS 160. Quando você faz pelo despachante, ele que vai preencher para você. Mas aí o meu despachante me mandou um documento com todas as perguntas, com um formulário, na verdade. Daí eu tinha que responder e depois ele entrava no sistema e responderia por mim. Então você responde o DS 160, ou no caso o seu despachante responde com tudo que você passou para ele, e tem perguntas básicas e também tem algumas perguntas se você já foi preso, se você já cometeu algum tipo de crime, se você é envolvido com terrorismo, bom, esse tipo de coisa. E obviamente nada disso aconteceu comigo, eu respondi a verdade e deu tudo certo. Com o preenchimento do formulário, você também paga a taxa de $160. No caso, se você fizer com o despachante, você vai passar os dados do seu cartão para ele e ele vai pagar essa taxa também. Depois disso, você vai marcar, se for renovação de visto, o dia para entrega dos documentos. Então, quais são os documentos? Você precisa do seu passaporte com o visto anterior e do seu passaporte atual, ou se for tudo no mesmo passaporte, mas geralmente são passaportes diferentes. O meu, por exemplo, o visto já estava num passaporte mais antigo, então eu mandei o meu passaporte antigo com o visto e o meu passaporte atual para receber o novo visto. Você também vai precisar de uma foto, daqui a pouco eu falo como deve ser essa foto, mas quando você faz via despachante, é o despachante mesmo que vai ao CASV ou ao consulado, dependendo de onde você estiver no Brasil, entregar esses documentos. Agora, quando você faz sozinho, aí é você mesmo que vai até lá e entrega seus documentos. Quando você vai tirar o visto pela primeira vez e não renovar, daí tem que marcar também a entrevista, tá? Não é só a entrega de documentos, e a entrevista é outro procedimento. Então, por isso que é muito legal você renovar o seu visto ao invés de tirar do zero, porque você não precisa fazer a entrevista. Depois eu vou falar também um pouquinho sobre o que você deve fazer no dia da entrevista, caso você vai tirar o seu visto pela primeira vez, ou se você não se enquadra na renovação do visto. Então vamos aos requisitos da foto. Eu vou falar para vocês exatamente, peguei aqui até a colinha, os requisitos que o despachante me passou. Por quê?
O consulado vai pedir para vocês uma foto 5x7 ou 5x5 com fundo branco. Não pode estar de roupa branca, tá? Como eu tô aqui hoje, porque o fundo já é branco. Tem que estar com o rosto completamente aparente, olhando para a câmera, com as orelhas completamente aparecendo. Eu vou até mostrar, eu tirei 2 fotos diferentes, eu vou até mostrar para vocês. Mais o despachante das informações assim detalhadas, porque principalmente em São Paulo, ele me falou que muitas fotos estão voltando, que elas não passam na seleção deles e acaba voltando. Bom, então a foto precisa ser 5x7, colorida, tá? Recente, não precisa ser datada. Mas o consulado também diz que pode ser 5x5 a foto, mas eu fiz 5x7. O fundo branco, como eu já falei, sem adornos, então não pode estar de brinco, por exemplo. Sem óculos, eu uso óculos, então não poderia ir de óculos, tinha que estar de lente, por exemplo, como eu estou agora. Sem franja também, não pode estar com aquela franja assim no rosto, sabe? E não pode ter fios de cabelo próximo às sobrancelhas, orelhas e testa. Então, você tem que colocar, ó, o cabelo, para quem tem cabelo comprido, né? Tem que colocar o cabelo bem para trás da orelha, sabe? Não pode ter fios aparentes aqui, então tem que estar aparecendo 100%. E o pescoço também totalmente aparente, sem sombra. Olha só, se eu fosse me arrumar agora, eu tinha que ficar com tudo isso aqui aparecendo e não pode ter sombra. Então, tirem foto no lugar bom, porque eu fui tirar foto num lugar ruim, desisti, que ficava tudo cheio de sombra a foto, horrível, não tinha iluminação adequada. Então, procurem um lugar com iluminação adequada, às vezes um lugar que você sabe que já é experiente em tirar foto para visto. Vamos ver, eu até me perdi aqui onde eu tava. Sem sorriso, tá? Sem sorrir, não pode ficar aparecendo os dentes, assim, aquele sorrisão, não, tem que ficar séria na foto, olhando aqui pra câmera. O que mais? Aparecendo 100% as orelhas, tá? As 2 orelhas, não pode ter manchas na foto, sem sombra no fundo ou em volta do rosto e pescoço. Não pode estar usando camiseta branca e nem de gola alta. Então, eu não poderia estar com essa blusa aqui para tirar o visto, muito menos com uma de gola alta. A cabeça, pescoço, a parte superior do tronco reto e centralizada e ocupando aproximadamente 65% da foto. Gente, isso daqui é o que o meu despachante indica, tá? Pra você não tá muito pra frente, assim. A minha foto até ficou muito pra frente, mas passou. Só que não é o indicado. Tem que ter boa resolução, nitidez e qualidade HD e a foto tem que ser impressa, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as 2 fotos que eu fiz. Bom, essa foi a primeira foto, tá? Não sei, acho que tá focando aqui. Foi a primeira foto. Só que daí, eu tô com sombra, minha orelha não tá completamente aparente. Uma das orelhas não tá completamente aparente. Daí eu fui e tirei outra foto, que é essa aqui, ó. E daí, essa foto aqui ficou melhor. Mas, nós mandamos as 2 fotos lá pro CASV, tá? Por via das dúvidas. E é legal que, na verdade, vocês mandem mesmo 2 fotos, porque às vezes, 2 fotos mesmo que sejam iguais, tá? Não precisam ser diferentes. Mas, às vezes, aquela foto tá boa, só que o que acontece? Dá uma batidinha, uma riscadinha, e daí pode ser que não seja aprovada. Então, é bom que tenha uma foto a mais, mesmo que elas sejam iguais. Como a minha primeira não ficou boa, eu peguei e tirei uma segunda aqui e mandei pra eles. Ó, vê se vocês conseguem. O ring light tá atrapalhando aqui, mas tá vendo? Tem diferença nas fotos. A única coisa é que essa foto que foi aprovada e que saiu no meu visto, ela tá com muito zoom. A minha cabeça e aqui o meu pescoço tá ocupando mais do que 65% do espaço da foto, mas ela passou, tá? Só que eu indico que vocês fiquem um pouquinho mais para trás na câmera, não tão perto como eu fiquei nessa foto, tá bom? Você também vai escolher nesse processo a forma que quer receber os seus passaportes de volta, em casa ou se você for no CASV buscar. Eu escolhi ir ao CASV porque é perto da minha casa e porque eu não queria que meu passaporte, né, os meus 2 passaportes inclusive, ficassem rodando por aí. Mas claro, é um serviço seguro? Mas eu tenho medo de dar algum problema, então eu preferi ir pegar. E se você quiser que os seus documentos sejam devolvidos na sua casa, claro, vai ter um custo do serviço, mas é um custo baixo. Então, entrega de documentos.
Você que, como eu, faz com despachante, vai entregar os seus documentos com alguns dias de antecedência do dia da renovação para o seu despachante, daí no dia ele vai lá. Você que não fez com despachante, você vai pegar os seus documentos, ou seja, as fotos e também o passaporte, se você tiver o visto num passaporte antigo, então serão 2 passaportes, o antigo com visto e o atual, que é o meu caso, e você vai lá no CASV deixar os documentos, só vai fazer isso, só vai deixar e vai embora. Quando você entrega pessoalmente, tem algum problema com a sua foto, eles podem fazer uma foto para você lá na hora, só que daí você vai ter que pegar fila, entendeu? E quando você vai só entregar os documentos, você já chega no horário, se tiver fila, é uma fila bem pequena. Agora, se você deixar para tirar uma foto lá na hora, porque a sua foto não está boa, foi recusada, aí sim você pode correr o risco de pegar uma fila bem grande. Depois disso, você tem um prazo de espera para saber o que vai acontecer, se a sua solicitação de renovação foi aceita ou não. Independente de ser aceita ou não, vai demorar no mínimo 10 dias úteis, mas o meu demorou mais e o meu despachante já tinha me avisado, porque as filas estão enormes, tem muita coisa acontecendo, então eles estavam mesmo demorando mais. O do meu marido também demorou, saiu no mesmo dia, né, mas assim, demorou pelo menos uns 15 dias úteis, e de um amigo meu que fez o processo sozinho, no mesmo dia que eu, também demorou mais de 10 dias úteis. O meu acho que demorou 15 ou um pouquinho mais de dias úteis, assim, eu já tava desesperada, claro. Bom, você vai receber um e-mail, independente de ter feito com o despachante ou sozinho, você recebe um e-mail dizendo se seu visto foi renovado. No meu caso, foi renovado, então eu recebi. Agora, se teve algum problema, você também vai receber um e-mail, né, com as informações de que ele não foi renovado, mas que você precisa pegar os seus documentos. Então, você vai precisar marcar uma data para essa retirada de documentos. Se você não pediu para que seus documentos sejam entregues em casa. Se os seus documentos forem entregues em casa, você vai receber um e-mail dizendo que eles serão entregues, que eles foram já despachados e com código de rastreio. Agora, como no meu caso eu ia pegar no CASV, então eu tinha que marcar um horário também para pegar. Como eu fiz com o despachante, era o despachante que marcava esse horário, eu falei para ele quando era bom para mim, e eu fui numa segunda-feira às 8 horas da manhã, não peguei fila nenhuma, só tive que levar um documento para mostrar, para provar, né, que eu sou a Silvia mesmo. E cheguei lá, mostrei meu documento, entrei, fui, peguei os passaportes, tinha que verificar se o visto estava correto, com as informações corretas, estava, eu fui embora com o meu visto renovado. Agora, 2 vantagens de renovar o seu visto ao invés de deixar expirar e tirar novamente o visto do zero. Quando você vai renovar o visto, não é de praxe ter uma entrevista. Então, a princípio, essa entrevista não é solicitada, como foi o meu caso. Eu não precisei fazer entrevista. Pode acontecer de precisar de entrevista? Pode sim, mas não é de praxe. O que pode acontecer ao longo do processo? Eles podem... O que pode acontecer ao longo do processo? O oficial pode estar lá vendo seus documentos, tudo, achar alguma inconsistência nos arquivos que tem sobre você. Eu não sei direito como funciona esse procedimento, mas eles devem ter vários arquivos de todo mundo, né? Deve ter a ficha de cada um. Então ele pode achar que tem alguma inconsistência e falar, poxa, eu preciso fazer uma entrevista com a Silvia para renovar o visto dela, porque só o que tem aqui não tá me convencendo. Então aí eu vou receber uma mensagem de que eu preciso marcar essa entrevista para que meu visto seja renovado. Se isso acontece, o meu passaporte fica lá preso com eles? Não fica. Eu vou retirar o passaporte e daí eu vou marcar a entrevista. Por quê? Vamos supor que não tenha data para essa entrevista rápido, porque eu só posso fazer essa entrevista dali 6 meses. Eles não podem manter o meu passaporte lá por 6 meses, porque daí eu não posso sair do Brasil, não posso fazer nada, né? Então, você vai ser avisado, vai pegar os seus passaportes e vai marcar a entrevista para uma outra data. Isso não aconteceu comigo, então... eu já recebi o e-mail que foi aprovado e que eu iria retirar os documentos. É comum acontecer das pessoas precisarem de entrevista na renovação? Não é comum, meu despachante mesmo falou que acontece muito pouco, ainda mais para quem tem um histórico como o meu. Já fui várias vezes aos Estados Unidos e voltei, também já fui para vários outros países e voltei. Por quê?
o que os países querem saber quando você pede um visto de turista, é que você não vai ficar lá ilegal, e que você tem condições, e que você não vai também para o país para cometer um crime. Se você é uma pessoa que nunca cometeu um crime, que não é envolvido com terrorismo e que já foi, no caso Estados Unidos aqui que a gente está falando, já foi para os Estados Unidos várias vezes e voltou, isso quer dizer que você não quer ficar lá ilegal, né? Porque se quisesse ficar lá ilegal, já teria ficado. Ah, pode ser que no futuro você não queira ficar lá ilegal? Até pode ser, mas essas chances são bem menores para quem já foi e voltou várias vezes do que para quem nunca foi e tá tentando o visto pela primeira vez. Então, eles já sabem que você é uma pessoa que foi e voltou e que você tem condições financeiras para bancar suas viagens, porque senão você não teria ido. Agora, quando você vai tirar o visto pela primeira vez, sim, você precisa marcar essa entrevista e você precisa levar vários documentos que comprovem o seu vínculo com o Brasil e que você tem condições financeiras para fazer viagens aos Estados Unidos. Então você tem que levar documentos como o seu holerite, ou se você tem uma empresa, o contrato social da empresa, por exemplo. Você pode levar também os extratos bancários dos últimos 3 meses da sua conta. Então tem várias coisas que você deve levar para comprovar que você tem vínculos com o Brasil. Por exemplo, se você tem casa, você também pode levar um documento que comprove que você tem uma casa no Brasil, que você tem bens no Brasil, porque isso quer dizer que você tem razões para voltar para o Brasil. As pessoas que são casadas também, claro, tem que declarar que são casadas. Isso também é um tipo de vínculo com o Brasil, se você tem filhos, se você é casado. Então, quando você vai tirar o visto pela primeira vez, eu vou deixar aqui a listinha de documentos que você tem que levar, tá? São vários documentos, e quando você vai renovar o visto, você não precisa levar esses documentos, você não precisa fazer a entrevista. Então, essas são grandes vantagens. Agora, eu, quando fui fazer o meu visto há mais de 10 anos, há 10 anos, na verdade, né, porque o meu visto venceria agora. Quando eu fui fazer o meu visto, eu levei vários documentos e tudo, e eles não pediram para analisar. Então, também é sorte, pode ser que você leve todos os documentos e eles analisem um por um, e pode ser que eles não fiquem analisando. Então, eles não ficaram, acho que eles até deram uma olhada, mas eles não ficaram analisando os meus documentos. Só que, claro, você tem que levar tudo, porque sim, eles podem analisar linha por linha. Então, é um pouco de sorte. Comigo foi tudo muito tranquilo, fizeram poucas perguntas, mas a entrevista varia de uma pessoa para outra, talvez de um oficial para o outro ali, das percepções do oficial no momento da entrevista. Então, não é uma conta, sabe? 2 mais 2, 4. Então, você tem que estar preparado, levar todos os documentos, porém, pode ser que eles sejam apresentados lá na hora ou não. Vou fazer aqui uma recapitulação bem básica para quem precisa renovar o visto e para quem vai tirar o visto do zero. Quem precisa renovar tem que estar com visto para vencer ou vencido há no máximo 48 meses atualmente. Precisa preencher o formulário DS-160 e pagar uma taxa de $160 e também decidir se vai recolher os documentos no CASV ou se você vai preferir que esses documentos sejam enviados para sua casa quando o processo for finalizado. Se você preferir o envio para sua casa, também tem que pagar uma taxinha, que é a taxa do envio. Você vai agendar também nesse momento o dia da entrega dos documentos. O sistema vai mostrar os dias e horários disponíveis, você escolhe e no dia marcado vai ao local com o seu passaporte que tem o visto válido, e se esse passaporte for um antigo, você também leva o seu passaporte atual e as 2 fotos 5x7. No caso, se estiver feito com despachante, quem vai entregar esses documentos é ele e não você. Bom, agora o procedimento para quem vai tirar o visto do zero. Você também vai preencher o formulário DS-160, também vai pagar a taxa de $160, porém vai marcar a entrevista ao invés de marcar a entrega dos documentos. E daí sim você vai ter que ir para a entrevista preparado com uma documentação comprovando os seus vínculos com o Brasil. E a entrevista pode ser uma entrevista muito rápida ou pode ser uma entrevista mais demorada, que eles vão fazer várias perguntas para ver se você tem realmente vínculos com o Brasil, se não quer ficar nos Estados Unidos ilegalmente, e também por outras razões. Enfim, eles têm que confiar em você para te dar o visto. Então, realmente é um processo um pouquinho diferente do processo da renovação, quando eles já sabem mais informações suas, quando você já tem um histórico.
Antes de encerrar esse vídeo, eu vou responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram do Viajar é Simples, quando eu falei de visto. Se você ainda não conhece o Instagram do Viajar é Simples, vai conhecer. Eu tô lá dando dicas todos os dias, dou notícias, mostro as minhas viagens em tempo real e é Viajar é Simples mesmo. Bom, ela me disse que mudou de nome porque casou e agora não sabia se precisava tirar um novo visto ou não. Em casos de mudança de nome, seja por casamento, por divórcio ou por uma decisão legal, sim, precisa tirar um novo visto. É o indicado que você tire um novo visto. Agora, se você não puder tirar um novo visto e tiver uma viagem para os Estados Unidos, você tem que levar documentos que comprovem que você casou e aí mudou de nome. No caso, a sua certidão de casamento. Mas eu acho uma coisa um pouco arriscada, porque você vai levar essa certidão em português, vai chegar lá, eles podem não entender, pode não ter boa vontade, e daí você vai acabar sendo impedida de entrar nos Estados Unidos. O legal mesmo seria que você fizesse uma tradução juramentada dessa certidão de casamento, no caso, ou de qualquer outro documento que comprove, mas eu, se tivesse mudado de nome quando casei, teria feito um novo visto pra ter o nome direitinho ali, pra não ter nenhum problema. Eu não mudei de nome quando me casei, não coloquei o sobrenome do meu marido, porque realmente eu não queria ter que mudar passaporte, vários documentos e ter que mudar visto. Eu queria economizar tempo e dinheiro e por isso não mudei. Então, se vocês querem um conselho meu, se casarem, não acrescentem o nome de ninguém, continuem com o mesmo nome. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O contato do Alex, ó, tá aqui na descrição do vídeo. Também tem alguns links oficiais que vocês vão precisar durante o processo de renovação do visto. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa aqui a sua curtida, se esse vídeo te ajudou. Isso é uma forma de reconhecer o meu trabalho e de ajudar que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Até o próximo!